às 14h07, para a gente poder fazer o início. Estou só vendo se entrou todo mundo, né? Professora Juliana Cardoso, né? Boa tarde. A Clara Raquel Reis, ela está aí, Raquel Reis. E, certo? Certo, pelo que eu estou vendo, sim. E temos também a Diana Stephanie Nunes Santana. Ver se ela está aqui conosco. Diana, acredito que não vai conseguir acompanhar. Ah, é? Ah, tá. Tá, mas ela está aqui em outra mesa, é isso? Ou... Não, ela deve estar em aula. Ah, sim, sim, porque vocês são da UFBA, né? É. Sim, professoras, claro, né? Bom, sendo assim, diante dessa informação, acho que a gente pode dar início a essa mesa, né? Para a gente otimizar nosso tempo. Eu quero dar boa tarde a todos. Meu nome é Fernanda, sou arquiteta, urbanista e professora do seu Ubra, aqui de Palmas. Atuei na docência já tem alguns aninhos. Estamos aqui no intuito de mediar essa mesa hoje, a mesa 2, e eu vou conduzir com vocês aí entre esses temas. O tempo médio aí de 10 a 15 minutinhos, né? Para a gente poder abrir um espaço para perguntas ou comentários no final. Todos que estiverem presentes aqui, eu peço a gentileza de deixar o microfone desligado por uma questão de interferência. E a gente vai dar início agora ao primeiro tema da sala 2, né? Que vai tratar sobre as múltiplas expressões do moderno na constituição dos campi urbanos da UFBA. E nessa temática nós temos a professora Juliana Cardoso Neri e a professora Clara Raquel Reis, né? A professora Diana Nunes Santana, aparentemente, pelo que ela disse, não vai poder estar presente. Então, a gente conduz com as duas professoras, por favor. Eu agora passo a palavra para a professora Juliana Cardoso e vou estar aqui controlando esse tempinho, tá, professora? Oi. Qualquer coisa eu chamo aí. Pessoal, os presentes aqui, vocês podem fazer alguma pergunta no chat, eu vou estar acompanhando para poder passar para elas ao final, tá? Boa tarde. Por favor, a palavra é sua, professora Juliana. Então, boa tarde a todos e todas. É um grande prazer, né, por estar compartilhando com vocês nessa mesa. A gente vem, né, aí acompanhando os seminários do Comum Norte e Nordeste desde o primeiro, que foi em Recife, né, que o professor Hugo citou hoje de manhã. E a nossa fala, ela acaba que se estabelece um diálogo, né, com a palestra de abertura, né, nessa ideia de reconhecimento e ampliação das várias expressões do moderno. Então, essa é uma pesquisa que vem sendo desenvolvida, coordenada por mim desde 2013. Ela começou com um recorte bem específico da arquitetura dos anos 60 e 70 da Universidade Federal da Bahia, UFBA, e aí ela vem sendo ampliada e a gente está tentando entender agora todo o patrimônio edificado, contando, né, a configuração dos campings da UFBA urbanos e as várias expressões arquitetônicas. Esse nosso artigo, né, ele é escrito por mim, sou professora da Universidade Federal da Bahia, e pelas minhas bolsistas que agora, né, estão pesquisando junto com a gente, Clara Raquel Reis e Diana Stephanie Nunes Santana. Bom, esse artigo, então, ele é um produto, né, do momento que a pesquisa está agora, né, e aí a gente faz um panorama ampliado do que a constituição dessa arquitetura, né, nas suas múltiplas expressões. Então, é importante citar que o primeiro curso, né, superior no Brasil foi fundado aqui em Salvador, né, a Escola de Cirurgia, que vai se tornar a Faculdade de Medicina, ocupou esse prédio, né, que ainda é da universidade, mas hoje tem outras ocupações. Alguma parte ainda da Escola de Medicina está lá, mas, enfim, tem um museu afro, etc., e a Escola de Medicina foi transladada para outro lugar.
Mas aí, para a gente pensar que em 1808, né, esse curso é oficializado, porque, na verdade, ele já existia sem poder, e ele é oficializado com a chegada da família real no Brasil, com essa vinda para cá, e que se transforma, né, o nosso quadro cultural. Então, aí começa a história da UFBA. Então, aqui é só para ilustrar, né, essa primeira edificação, né, que ela ganha uma modernização da sua fachada em 1895. Desculpa, tem que ser por aqui. E aqui um pouco para situar, né, onde fica, né, os campings da UFBA, são 2 campos separados. Aqui está Salvador, marcado em vermelho, né, os 2 campos, e aqui ampliado, né, o campus do Canela, e aqui, nesse outra marca, o campus de Ondina Federação. E é propriamente sobre esses campos que a gente vai traçar aqui a nossa fala, mas antes disso, a gente vai situar um pouco o que foi, né, a constituição da própria UFBA, né? Ela aparece como escolas isoladas, né? Como a de medicina, de belas artes, de odontologia, então eram cursos independentes, que eles vão ser, enfim, agrupados, né? Eles vão ser unidos em 1946 para a formação da Universidade da Bahia, e federalizado a partir de uma lei nacional, né? Com a federalização do ensino superior em 1950. Bom, e aí, nesse momento aqui começa propriamente a história da UFBA. Estamos fazendo 75 anos esse ano, né? Tem um congresso comemorativo desses 75 anos. E aí, essa instituição já federalizada é que começa um diálogo com as várias expressões do moderno, né? Então, tanto na configuração dos campos, quanto dessas arquiteturas que vão surgir aí. Então, esse é o primeiro campus. Ele tem, né, um projeto, de algum modo, moderno, e o primeiro edifício construído, e aí para abrigar, né, as funções da universidade, vai ser o Hospital das Clínicas, né, hoje intitulado Hospital Universitário Professor Edgar Santos, que é de 1948, e aqui a gente vê aquela estética, né, que o professor Hugo Segal se referiu nessa manhã, né? Uma solução de um moderno que não é este moderno tradicional vinculado, canônico, né? Tradicional não, digamos canônico, vinculado às expressões corbusianas, né? Mas ele já marca claramente uma ação moderna, tanto na concepção espacial, nas resoluções a partir das funções, da clareza expressiva, né, dos materiais utilizados, das soluções utilizadas, com elementos já geometrizados, uma abstração bem clara das soluções, né, as janelas corridas. Então, a gente vê que é um edifício que já traz, francamente, uma das expressões do moderno, né? E aí, esse edifício instaura aí a relação da UFBA com as soluções e várias expressões do moderno. A gente vai ver que a história da UFBA ela vai transitar, né, por várias expressões desse moderno, e é interessante a gente ver que a constituição do próprio campus ela não é unitária. Então, ela vai passando pelas várias ideias de expressões modernas, ideias de modernidade em cada período, né? Então, aqui a gente tem a Faculdade de Enfermagem, que é de 1950, ela já traz uma expressão um pouco diferente. Ainda não chega a ser a expressão do movimento moderno corbusiano, mas ela já está numa outra lógica, que não é mais aquela primeira expressão lá do hospital, que alguns, né, vinculam ao proto-moderno, outros ao deco, né? Hoje o Hugo deu algumas outras denominações, né? Enfim, algo que a gente merece ainda discutir, mas estamos entendendo aqui que são todas expressões francamente modernas, né? Então, essa regularidade, essa modulação, essa marcação das estruturas, né? Esse espaço de transição, né? Que não é propriamente um pilotismo, mas abre um espaço de transição para a entrada
do edifício. Daí a gente vai ver já nos anos 60 outras formas de expressão, e essas estão todas no campus do Canela, né, na parte alta da cidade, da Faculdade de Direito. Aí essas são expressões que já sim efetivamente se ligam ao que a gente chama, ou convencionou a chamar de escola carioca, com expressões vinculadas, né, aos ditames do movimento moderno com influências corbusianas, que tem na plasticidade dos edifícios, na tomada de partido dos elementos de controle do clima, né, a sua expressão arquitetônica, né? E aqui sim a gente já vai ver, né? Ele tem uma parte fechada, mas ele se configura efetivamente, é todo envidraçado, mas essa área é toda aberta mesmo, né? E aí a gente vê esses elementos de brise, né? Que fazem uma grelha e ela é desencontrada. Então, como é que se tira? Tem uma pesquisa plástica mesmo a partir desses elementos, né? As salas são corridas, o edifício é em barra, e a gente já vai ver essa expressão acontecendo aí dentro do mesmo campus. Bom, daí a gente começa, né, outro local de ocupação do campus, né? Então, assim, a UFBA, ela é diferente de muitos campos que se configuraram fora do tecido mais tradicional da cidade, e depois a cidade acaba englobando esse campus, né? Como a gente tem em algumas outras cidades. Em em Salvador, ele acontece dentro, né, da parte tradicional da cidade. E aí a sua expansão fica impossível nesse mesmo local, e por isso ele acaba se estendendo e criando um segundo campus. E esse segundo campus vai ser localizado, vinculado a um dos primeiros edifícios feitos na outra área, que é chamada Federação Andina, que tem um desnível bastante significativo, né, da parte alta das comiadas da cidade para a parte mais baixa da cidade, onde foi construída a Politécnica. A Politécnica também tem uma expressão vinculada a esse movimento moderno de expressão corbusiana. Então, vocês verem primeiro a dimensão, né, já da própria edificação já mostra isso, né? Essa imensa barra que tem 7 andares, e que do outro lado ela é toda também tratada com um cobogó bastante interessante, né? E aqui a gente está vendo uma foto externa e a outra interna, que cria uma qualidade e uma pesquisa construtiva bastante interessada, vinculada a esses anos 50 e 60, né? Ela é de 1966. E a gente também tem, e que começa a aparecer neste mesmo momento, é interessante que nos anos 60 a gente tem já uma coexistência de várias expressões da arquitetura, né? Aqui a Faculdade de Arquitetura, que já não mais, apesar de dialogar com esse moderno, usar elementos de proteção solar, ter uma preocupação com a modulação e com a racionalidade, ela já tem uma outra lógica de expressão moderna, aquela que explora os materiais brutos, né? Então, o concreto aparente, o tijolo aparente, a pedra aparente, e aí ela determina uma outra lógica ou uma outra expressão do moderno. E a gente vê que isso está concomitante, né? A data, né, da primeira parte da Faculdade de Arquitetura, do primeiro projeto aí de 1961, coincide com a FAUSP, né? Então, a gente lê muito na historiografia mais tradicional, né, nos textos mais canônicos, que há uma produção no Rio e em São Paulo, e que ela é difundida, né? Essa é uma leitura mais tradicional, que ela é difundida para os outros centros, aqui para o Nordeste e o Norte, né? E o que a gente vê nessas pesquisas, que a gente vem ampliando as historiografias, vem ampliando, né, o debruçar sobre essa documentação, que não necessariamente uma antecede a outra, mas, na verdade, são produtos que estão acontecendo aí pelo Brasil todo, né? Com preocupações similares, expressões que exploram
também ideias similares, mas de solução bastante distinta, né? Porque enquanto a gente tem na arquitetura paulista vinculada a Artigas, que é sempre uma caixa de concreto muito fechada, a gente tem aqui na Faculdade de Arquitetura o oposto, né? É uma arquitetura toda aberta, onde o vento passa, onde as escadas estão, em vez de ser no meio, nas pontas, e aí a gente consegue uma configuração bastante diferente, mas mesmo assim, as calhas, os pilares, né, são extremamente robustos, estão tirando expressão plástica mesmo desse concreto aparente e dos materiais aparentes. Bom, e aí, nos anos 70, vai efetivamente se planejar o segundo campus. A localização vai ser vinculada já à existência desses dois edifícios, né? A Politécnica, que está aqui em cima, e a Arquitetura, que está do outro lado, mas na parte alta, e aqui é a parte baixa, né, da cidade. E esse campus vai se configurar a partir de um programa nacional, que várias universidades, né, tiveram programas semelhantes, ou o mesmo programa, né, vinculado ao Premesul. Primeiro foi o MacBid 1, depois o MacBid 2, e que teve um assessoramento aí do Rodolfo Acton, né? Esse sujeito é um americano, isso é vinculado a um plano, né, ou a não somente um plano, né, mas vinculado a um programa que ele é fomentado por um capital americano, né, e o Rodolfo Acton, ele é contratado para pensar o que seriam os campos no Brasil todo, o que seriam essas universidades, né? Então, a gente no Nordeste tem várias universidades que compartilham desse mesmo princípio estabelecido, né, no plano Acton, e que isso foi publicado no manual em 1970. Então, isso era uma lógica que pensava a universidade fisicamente, administrativamente, e também a partir de seus recursos humanos. Então, ele determinava que em cada uma dessas universidades tivesse um escritório técnico-administrativo, que é esse ETA, que está escrito aí, que vai projetar esses campos, pensando a articulação, né, desses vários estratos que compõem a universidade. E aqui a gente já vê uma outra expressão do moderno, que parte não só do entendimento do edifício isolado, mas de uma mega estrutura. Então, a proposta para esse campus seria que já existiam alguns edifícios isolados, como eu falei, mas que os edifícios propostos, né, e que seriam as outras unidades, incluindo aí a biblioteca e aqui o restaurante universitário, eles fariam parte de um grande complexo que seria modulável e ampliável à medida vertical ou horizontal que fosse necessário. Então, todos os edifícios eram modulados, e nem todos foram construídos plenamente. A ideia é que isso pudesse ser construído no tempo à medida que fosse necessária a ocupação dos campos. Então, aí aqui a gente tem o que efetivamente foi construído, né? Aqui a biblioteca, e a gente vê aqui aquela malha, né, projetada, não corresponde efetivamente a tudo que está construído lá hoje, mas ela foi o princípio, né, das edificações pensadas aí nessa área do campus de Ondina Federação, aí especificamente em Ondina. Aqui é o PAF 1, né, que é o pavilhão de aulas da federação. Ele é especificamente um dos exemplares dessa grande estrutura que deveria crescer, né? Aqui, ele é um pavilhão de aulas, que ele é colado e se liga por áreas de circulação cobertas, né, à matemática e ao CPD, e aí ele teria outras continuidades, né? Então, a gente vê que aqui é um outro tipo de arquitetura que, mesmo expressando, né, explorando a estrutura em concreto armado, as modulações, ela tem uma outra proposta plástica, né? E aí a gente vai vendo que, mesmo dentro do ETA, em cada configuração do grupo de arquitetura que estava projetando essas unidades, se tomava partidos diferentes. Então, isso é a ampliação da Faculdade de Medicina, a parte nova, que é de 76, que é mais ou menos da mesma época aí do prédio
anterior, do PAF 1, mas ele já tem uma outra expressão que aí tem na cerâmica, né? E que esse tratamento aqui de cobogós é todo cerâmico, né? Mas em comum com ela, explora, né, a questão da estrutura bem marcada como elemento compositivo. Então, para a gente finalizar, né, entender um pouco o que significa essas várias expressões e como a UFBA se caracteriza, assim como vários campos, como uma produção moderna, e aí nas suas várias expressões, a gente fez uma tabela de levantamento, né, de área construída dos edifícios e de quantidade dos edifícios, que a gente vai ver aqui, somando os edifícios ecléticos das escolas isoladas, né, no primeiro momento da UFBA, e os edifícios contemporâneos, ou seja, aqueles construídos do meio da década de 90 para cá, somados, não dão a quantidade de área, nem os edifícios, né, modernos que a gente tem, constituindo a feição e o patrimônio da UFBA. Então, a gente tem 55 edificações no total, dentro destas, 31 em expressões modernas. E das 110.096 metros quadrados, a gente tem 68.562,57 metros quadrados construídos nessas várias expressões do moderno. Isso configura um patrimônio universitário bastante importante, pouco reconhecido. A gente tem problemas aqui, inclusive, com os diretores das unidades. Eu não sei como são as realidades nos outros campos, mas acredito que os diretores que outros lugares também enfrentem esse problema, do não reconhecimento desse patrimônio e da intervenção, muitas vezes, que descaracteriza, né? Então, cada diretor quer fazer uma marca, quer fazer uma nova obra, e aí tem um laboratório que surge e outro que deve ser ampliado, e aí isso vai sendo feito sem o menor cuidado com as características, com os atributos e com os valores dessa arquitetura moderna, né? Então, a gente está fazendo essa pesquisa, né, com o apoio da SUMAI, que era a superintendência, né, que trata e é responsável pelos edifícios da UFBA, a superintendência de meio ambiente, na tentativa de valorar, né, e conseguir preservar e dar melhores condições de intervenção, porque são necessárias serem feitas, né, mas com cuidados de preservar e entender que essa é a nossa história, né, muito da história da arquitetura baiana passa por esses vários tempos do moderno que são expressos aí dentro da própria universidade e que a gente vê, né, em muitos momentos serem descaracterizados sem cuidado devido. É isso. Aqui as referências, né? Agradeço aí o tempo. Fiquei no tempo? Ficou sim, professora. Foi ótima explanação, tá? Nós agradecemos. Assim, eu não sei se a Raquel, a Diana querem, ou a gente querem colocar alguma coisa. Porque eu vi que elas são suas alunas, né? São. Podem falar, meninas. Eu não sei se Diana entrou, né? Entrou? Raquel? Entrou. Temos uma Diana Nunes na sala aqui. Então, querem complementar alguma coisa? Vocês querem? Não, foi super completo, é isso mesmo. Tá ótimo. Eu ia falar assim, só se quiserem, né? Porque, assim, de fato, a professora fez uma explanação muito abrangente, explicativa, assim, compreensível, a meu ver. Então, assim, obrigada pela explanação, professora. A sala aqui está aberta, se alguém quiser fazer alguma consideração, alguma pergunta. A Diana apareceu aí também. Aliás, parabéns às três, né? Porque a professora Juliana explanou em nome da equipe toda. Sim, de toda a equipe que me ajudou a escrever, que me ajuda a fazer a pesquisa, que me ajuda em tudo, né? Fazer o material de apresentação, né? Como disse a Cleidiane, que está muito claro, e realmente foi uma explanação assim que eu particularmente fiquei sentindo, né? Visualizando a história acontecendo aí. E até eu tenho uma consideração, mas eu queria ver se mais alguém quer colocar, quer considerar. Eu queria aproveitar até, assim... Opa, quem está falando? Não, meu aqui. Participação especial dos meus filhos, sempre tem. Faz parte das lives, né? Bom, eu queria, assim, aproveitar e colocar aqui, eu senti uma explanação muito, muito clara,
para quem não conhece, assim, no meu caso, eu fui até conhecendo um pouco mais, eu gostei muito dessa parte que você coloca na tabela, vocês colocaram a tabela final, né, de expressão arquitetônica, o que tornou, assim, no final, vocês selaram, o resultado tá aí, ficou notório, né, toda essa explicação para trás. E então, achei muito bacana a tabela. E naquela evolução aí do assunto, né, a gente vê muito cobogós, e os cobogós hoje, eles até hoje são elementos muito utilizados, mas a gente percebe que realmente eles já eram muito utilizados lá atrás, mesmo enquanto marcando uma tipologia, né? E aí vocês mostraram muitas imagens com cobogós visíveis, que é na UFBA, né? UFBA, desculpa. Aí você comentou ali da arquitetura de Artigas, que tem a tipologia da caixa de concreto, são duas situações muito opostas. Aí você vem com a reforma da Faculdade de Medicina, né, a implantação em 76, os cobogós estão lá, então eu achei muito legal essa marcação do elemento cobogó, né, e isso eu percebi aí na apresentação, era mais uma consideração de quem conseguiu perceber tudo isso, né, eu pude ver, mas muito bacana essa viagem aí, viu, professora e alunos. Eu queria aproveitar e passar a palavra para a professora Grete Flieger e dar um oi para ela, que foi minha professora na Então, Fernanda, que alegria te ver aqui, que reencontro bom, né? O Docomomo sempre é um reencontro bacana para a gente. Então, quero parabenizar também Juliana pela palestra, e eu fico pensando, assim como a gente viu a palestra lá do Hugo, Juliana, que os campos universitários, eles também são uma forma de conexão de rede importante, não é? Eu até mostrei na o projeto, a idealização do Vitiolaf Prochnik para o campus da UFMA. Aqui na nossa universidade, o EMA, a gente já tem um campus mais rural, né, Fernanda, e tem também nosso campus que é no centro histórico, mas assim como os correios, os hospitais, os cinemas, que é mais que o professor Hugo falou das estações, dos rádios, os campos universitários também merecem nossa atenção, sobretudo nós, Nordeste, Amazônia, né? Juliana já está para o Nordeste para baixo, nós estamos aqui Norte, Amazônia, mas quando a gente olha o campus da UFPA, lá em Belém, da UFBA, na Bahia, da UFMA no Maranhão, a gente pode realmente fazer uma relação dessas modernidades mais brutalistas, mais década de 60, 70, um moderno. E eu acho que isso é um campo de estudo muito interessante, que a gente deve agora começar a triangular mais, né? Eu acho que o que o Hugo faz nos serve muito de inspiração, porque quando ele mostra os Correios no Brasil inteiro, a gente entende uma linguagem. Eu vejo que daqui para frente a gente também vai ver essas universidades assim, né? Como foi a ideologia, o ideário da construção dos campos no Brasil todo, né? No Nordeste, no Sul. É bem interessante, gostei bem assim dessa temática. Eu vi muito no Docomomo Brasil o pessoal mostrando os campos de Roraima, dos territórios que a gente também tão pouco conhece, né? E eles são elementos e expressões da modernidade muito interessantes. Valeu, Juliana, aprendi aí com a sua palestra também. É isso mesmo. Legal, Grete. Bom, é um prazer te ver aqui, Grete, viu? Também. Compartilhar nesse momento. Estou vendo aqui o Otton também, de São Luís, estou vendo aqui a turma, temos mais um trabalho aqui do meu colega Zé Antônio, que vai ser apresentado, que também é pesquisador do Moderno e está hoje lá na UNDP, muito bom. Sempre bom rever todo mundo. Obrigada, parabéns. A gente sempre vem pensando, né? Todo Docomomo a gente acaba pensando um pouco nessas redes por tipologias ou por determinadas funções, da gente entender, né, como é que foi se constituindo essa modernidade no Brasil, né? Se a gente pensar o de Recife também, o de Natal, quase todos, o FRN, né? Estão nesse mesmo programa, com essa mesma base desse manual, e que ele vai desdobrando em outros, né? E vira um modelo que vai... muito bom. Sim, sendo utilizado, né? Então, acho que a gente também precisa conseguir... triangular os campos, né? Porque, nossa, aqui é muito difícil, né? Eu me lembro que o diretor da SMAI falou, o nosso maior problema são os diretores. E diretor que tem dinheiro, então, da administração, tudo. Muda tudo, né? Muda tudo, e é muito complicado.
Mas como disse a Grete, você trouxe, assim, pelo menos a mim também, essa visão do campus universitário enquanto marca de uma história, de uma era, porque realmente a gente não tem muito olhar. Eu mesma, hoje foi uma aula aqui para mim. A todos nós. A todos nós. E mostrar a importância do estudo do campus, dos campi, né, de vocês, de outros, fazer a triangulação e dizer às meninas, Raquel e Diana, que são alunas da professora, né, assim, parabéns por vocês entrarem a fundo nas pesquisas, porque essas pesquisas existem porque alguém se interessa e se dispõe a fazer. A professora Juliana, né? A professora Juliana certamente tem um caminho já trilhado, mas vocês entrando na pesquisa, nos estudos, continuem nisso, assim, compartilhando, em conjunto, né? A gente não faz nada sozinho, a gente hoje, quanto mais você se agrega a alguém, você dá mais. As redes são fundamentais, né? Eu acredito demais. Acho que elas fortalecem, né? Jovem, né? E tanto é que a gente está aqui numa era que daqui para frente isso aqui não vai ser diferente. Então, nós vamos permanecer, claro, com algum ajuste, mas então essa soma, a gente está se encontrando aqui a nível Norte-Nordeste, Brasil, e olha que construção que a gente consegue fazer, né? Então, que isso, assim, perdure, que vocês possam passar isso, assim, galera mais jovem passar, eu me sinto uma jovem também, né? Somos todos. Somos todos. O importante é a gente agregar na história, no trabalho. Enfim, gente, meus parabéns aí para todos os envolvidos e vamos que vamos aí nessa tarde de hoje, tá? Obrigada. Mais alguém gostaria de fazer alguma contribuição? Pergunta? Seguir em frente, né? Vamos seguir em frente. Eu estou aqui à frente dessa sala hoje, sala 2, e então a gente parte para o próximo tema, né? Que temos aqui. Professora Juliana, Raquel e Diana, muito obrigada, viu, pelas suas apresentações hoje. Tá? Nós temos na sequência o Eurípides Afonso da Silva Neto. Ele se encontra na sala, Eurípides? Com outra temática, deixa eu ver se ele está aqui. Eurípides. Bom, pessoal, o Eurípides não está na sala. A gente podemos dar, então, acho que 10 minutos, né, para ver se ele entra, porque a gente tem um terceiro tema, porém, o terceiro tema é com José Antônio Viana Lopes e o Paulo Henrique Correia. Só que se a gente for seguir uma sequência, eles são posterior, né? Acho que poderias antecipar, Fernanda, o terceiro, acho que o Paulo Henrique está aqui. Eu sei que ele é aqui do Maranhão, né? Paulo já teve já teve outro Documomo, não foi, Paulo? Sim, no foi Brasil. Em Uberlândia. Isso, fico contente que nós já temos esse braço de pesquisa agora na Universidade UNDB, lá com o professor Zé Antônio. Eu acho que tu podes antecipar, quem sabe. E aí, se a outra pessoa chegar, troca de lugar. Posso, sim. Pode ser, Paulo. O José Antônio vai entrar também, então, nesse caso? Não, ele está dando aula agora. Não, só ele. Vamos lá, vamos... Então, você puxa aí, Paulo? Quer dar a introdução? Pode ser. Bom, então eu apresento aqui o tema, o segundo tema, que será apresentado pelo Eurípides Afonso da Silva Neto. O tema é Zenon Lotufo, um paulista em Porto Nacional. Paulo, seja bem-vindo e a palavra é sua, tá? Pera aí, rapidinho. Tá. É só conseguir ativar o webcam. Vou te ajudar aqui na revisão, porque eu acho que o tema do Paulo é sobre o Cleon Furtado e o Antônio Almeida, não é isso, Paulo? Exatamente. Eu acho que esse tema que tu leste é da segunda pessoa. Gente, me desculpa. A gente trocou o tema, perdão. Ela esqueceu do Maranhão. Não pode, Fernanda. Não foi esquecimento, foi uma troca aqui. A tela está compartilhada, certo aí? Isso, agora tu podes compartilhar isso. Tá certo agora? Agora o tema, o que está certo? Eu estou te vendo, a gente está te vendo. A apresentação está aparecendo? Não, ainda não compartilhou. Ah, tá, eu preciso confirmar aqui. Ou então a gente... Acho que às vezes demora um pouco, né? Foi agora? Deixa eu ver, tá virando. Pronto. Então, eu vou de novo apresentar, né, o Paulo Henrique Correia. Obrigada, Grete. E o tema dele... Tamo junto. Antônio Almeida, Cleon Furtado e a síntese das artes na arquitetura moderna em São Luís, Maranhão, minha terrinha. Seja bem-vindo, Paulo, fique à vontade. Tá, obrigado, boa tarde. Eu fiz esse trabalho em conjunto com o meu professor da UNDB, José Antônio.
e que desde a graduação a gente vem desenvolvendo um trabalho de catalogar a arquitetura moderna maranhense. Esse docomomo que a Grit chegou a citar, que eu fui apresentar também, o trabalho que a gente fez, foi sobre um projeto do Lúcio Costa para cá, e era um trabalho mais sobre o urbanismo maranhense, o urbanismo moderno, e esse é um trabalho mais sobre a arquitetura. A gente vai falar sobre Antônio Almeida, que foi um importante artista plástico, e Cleon Furtado, que foi um dos pioneiros da arquitetura moderna maranhense. E o objetivo desse trabalho foi fazer esse questionamento, quais foram os arquitetos que propuseram a integração da arquitetura com design e artes plásticas, em que projetos e obras essa integração ocorreu, e quais foram os artistas plásticos que contribuíram para esse processo. A arquitetura e arte, a união desses dois elementos, é um debate muito antigo no universo da arquitetura. E com a questão da modernidade, esse debate se ampliou, porque a modernidade impôs várias quebras de paradigma no que vinha sendo feito até então. Então, a arquitetura, assim como a arquitetura passou por um processo de reflexão, o que nós somos e o que a gente precisa ser numa sociedade moderna, a arte também passou. E sobre a arquitetura moderna, a gente teve arquitetura moderna em São Luís desde com a introdução do Art Deco, lá na década de 20 e 30, mas foi bem difuso. A gente tem um centro colonial bem consolidado, e a mudança não foi tão rápida quanto em outros grandes centros, o que é comum para uma região periférica como São Luís, periférica em sentido de estar distante dos grandes centros. E começando o assunto do trabalho de fato, a gente tem o arquiteto Cleon Furtado, que foi uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, porque ele era amigo do meu avô. E ele foi um dos pioneiros da arquitetura moderna em São Luís, porque ele se formou numa grande escola de arquitetura moderna do Brasil, que foi São Paulo, especificamente a Universidade Mackenzie. Ele se forma lá, ele morou lá, se formou nessa universidade e voltou para cá. E quando ele volta, ele naturalmente traz todas as ideias da arquitetura moderna com ele. E aqui a gente vê nas obras dele a síntese das ideias que ele aprendeu na universidade em São Paulo. Essa aqui é uma casa de autoria dele, simples, mas que a gente consegue perceber toda a questão da arquitetura moderna aplicada, e era algo muito diferente do que as pessoas conheciam na cidade de São Luís. Assim como as primeiras obras de qualquer movimento arquitetônico dificilmente vão ser grandes monumentos, geralmente são empreendimentos simples que passam a ideia que aquela linguagem arquitetônica quer inserir no mundo da arquitetura. E aqui a gente vê as ideias das formas geométricas, algo muito simples, mas que ao mesmo tempo sintetiza boa parte do que é a arquitetura moderna naquele período, e para o arquiteto e da escola onde ele aprendeu. A gente tem essa casa aqui que foi talvez uma das primeiras, também mesma pegada, são linhas simples, mas que sintetizam as ideias modernas. E essa aqui é a residência onde ele até hoje vive. A residência que ele fez na Avenida Beira-Mar. Para quem não conhece São Luís, a Avenida Beira-Mar fica ali perto do centro histórico, mas foi desenvolvida depois, com aterramento, e tem vários bangalôs. E perto desses bangalôs, Cleon Furtado construiu a sua casa. Aqui são alguns exemplos das agências do Banco do Estado que ele fez, antigo BEM, e ele foi funcionário desse banco, então ele desenvolvia como arquiteto as agências do Banco do Estado. Aqui tem outra agência que ele fez,
também no centro histórico. E a gente vê a preocupação dele já em integrar as artes de seu modo. Esse mural de azulejo, talvez para fazer uma referência ao próprio local que estava sem fazer o pastiche. E aqui a antiga a sede da ABB, que fica do lado da Capela das Laranjeiras. A gente vê também um mural que ele mesmo desenvolveu. Também fica na região do centro da cidade. Aí, passando pelas obras do Cleon, a gente vai falar agora um pouco sobre o Antônio Almeida, que foi um artista plástico maranhense, autodidata. E aqui essa citação é do Darcy Ribeiro. Conheci em São Luís um pintor moço ainda, muito nervoso e confuso, mas com raro sentido plástico. Ali, sem nunca ter visto um original qualquer, faz pintura melhor que a de muitos cretinos que andam expondo pelo Rio e São Paulo. E é moderno, o que parece escandaloso. E essa citação aqui eu coloquei porque ela sintetiza muito o que foi o Antônio Almeida. É um artista autodidata e intuitivo. Ele nasceu em Barra do Corno e viveu até a juventude no interior do Maranhão. E mesmo assim ele conseguiu, sem ter muito acesso a muitos meios, ele conseguiu sentir que a arte que ele estava desenvolvendo, que desenvolver, ela tinha que ser coerente com o tempo que ele estava vivendo, o que naquele momento era pioneiro. Além disso, outra característica desse artista é que ele, ainda na infância, ele teve acesso a obras de Castro Alves, Euclides da Cunha, e isso moldou o jeito que ele viu o mundo e, com certeza, influenciou a sua arte. E aqui a gente tem alguns murais de Antônio Almeida, escultura. Aqui um grande mural no Parque do Bom Menino, na região central. Essa escultura que infelizmente foi demolida. E esse painel que fica na antiga Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Esse projeto aqui, nesse momento, a gente já está entrando nos projetos de Antônio Almeida, nas obras de Antônio Almeida que estão inseridas em obras do Cleon Furtado. Foi sempre uma preocupação do Cleon em inserir arte nas suas obras. E ele sempre indicava, mesmo que fosse, isso ele falou para mim uma conversa informal, mesmo que fosse apenas um quadro na sala, ele sempre indicava que o proprietário comprasse de artistas maranhenses. Aqui é a antiga sede da Mardiza, projeto de Cleon Furtado, e aqui a gente tem, deixa eu ver se eu consigo. Acho que a gente tem um mural de Antônio Almeida, com as suas linhas características. Aqui talvez sejam as obras mais conhecidas que os dois fizeram parte. Isso aqui é um posto de gasolina, região da antiga estação rodoviária, terminal rodoviário de São Luís. E aqui é o painel do Banco do Estado do Maranhão, na região central de São Luís, projeto de Cleon, com um painel, acho que talvez maior, de Antônio Almeida. Esse painel ele é visto em toda pessoa que está no lado do carro consegue olhar ele, tanto pela altura da edificação quanto pela dimensão do mural. E a conclusão é que Cleon Furtado, como arquiteto modernista, ele conseguiu valorizar a funcionalidade e a boa forma, inserindo a arquitetura moderna no estado do Maranhão, principalmente na cidade de São Luís, e ajudou a difundir elementos do estilo moderno e novas técnicas construtivas em São Luís, somente o uso do concreto. Hoje em dia parece comum, mas as ideias que Cleon apresentava na época eram pioneiras.
A cidade era quase toda colonial, então as pessoas não conheciam edificações diferentes daquelas que elas estavam acostumadas a ver. Isso gerou, certas vezes, até mesmo um embate entre o Cleon e os clientes. Só que, apesar de todo o estudo técnico do Cleon na arquitetura e sua preocupação com a arte, faltava ele um discurso estético e social que foi inserido nos murais de Antônio Almeida. Então, a gente teve a união da sensibilidade do artista em encontrar e transmitir as mensagens que deviam ser transmitidas no contexto de sua época com a técnica do arquiteto moderno. São algumas referências que nós utilizamos e foi isso. Eu fui breve, mas acredito que deu para falar, sintetizar bacana. É isso, obrigado. Muito bacana, Paulo. Parabéns aí pela sua explanação, tá? E, mais uma vez, me fez conhecer um pouquinho mais da cidade, de onde sou, né? Então, achei bacana. Vou abrir aqui para perguntas, mas parabéns pela sua explanação. Grete, por favor, você quer colocar? Isso, de novo. Quero participar. Claro. Comentar. Então, Paulo, parabéns pela tua pesquisa. Eu fico tão contente que eu já conheço bem as pesquisas do Zé Antônio. Nós escrevemos juntos um artigo no Guia de São Luís, eu até vou colocar aqui em PDF para a Fernanda e para todos vocês, o Guia de São Luís, para ela se lembrar. O Zé Antônio é um pesquisador muito sério, um professor, foi meu colega, que está em outra universidade, mas foi meu aluno também, né? Então, nós somos tão poucos pesquisando o moderno, Paulo, que você está de parabéns, porque escolheu 2 modernos incríveis. O Cleon, né, que é o nosso decano da arquitetura, que é, como diz o Hugo Segawa, são os arquitetos migrantes e peregrinos que trazem a arquitetura. Então, o Cleon vai, estuda fora, mas ele é um oriundo de São Luís, como diz a Júlia, o Otton, que está aqui presente, que estão pesquisando isso também. Ele vem para São Luís e traz a nossa modernidade construindo as casas. Então, é muito importante documentar. Documentar Cleon é fundamental. Agora, visibilizar o trabalho do Antônio Almeida também é fundamental. Eu já orientei um TCC da Mídria sobre a arte do Antônio Almeida e vi que tu percorrestes todos esses exemplares, porque os artistas modernos são muito pouco conhecidos, né? Sobretudo no Nordeste. A gente conhece os painéis do Atos Bulcão, do Cândido Portinari, mas os murais do Antônio Almeida, que são maravilhosos, como aquele que ele mostrou do Prédio do Bem, que conta toda a cultura da nossa cidade, são muito pouco visíveis, e, na verdade, como ele bem mostrou, alguns já foram até demolidos, né? Então, a gente está falando da perda desse acervo, desse legado da arquitetura e da arte do século XX, que é muito importante debater. Então, assim, quero mesmo parabenizar pelo teu trabalho e de estabelecer essa interface entre a arte e a arquitetura, porque, finalmente, a modernidade veio com a arte, né? No prédio do MEC, nós tínhamos os painéis do Portinari, nós temos diversos artistas brasileiros que contribuíram com as obras modernas, então é muito importante visibilizar. Eu vou colocar aqui do lado, já que a gente está conversando sobre o Cleon, uma entrevista do Sinduscom, feita com o próprio Cleon, que o Paulo, eu sei, teve a oportunidade de entrevistar, eu também, ele é meu amigo, a Juliana, acho que o Nivaldo não está aqui, mas o Nivaldo também já entrevistou o Cleon, que ele teve aqui conosco fazendo relatórios, e o Cleon Furtado deu uma entrevista para o Sinduscom, para uma TV, que foi organizada por alguns colegas professores, e eu fiz a mediação da entrevista, botei aqui do YouTube para vocês olharem. Então, Paulo, parabéns, eu acho que realmente o seu trabalho com os dos meus alunos, como o Otton, que está aqui na sala, ele vai ajudar a visibilizar esse acervo, porque para vocês todos que estão aqui, o contexto da modernidade em São Luís do Maranhão é o contexto da inserção numa cidade patrimônio mundial, em que o acervo da arquitetura colonial está protegido, mas as modernidades não. Então, elas podem ser demolidas, podem ser descaracterizadas,
E é o trabalho de vocês, são as pesquisas de vocês, eu estimulo muito o Paulo aí para o mestrado, não sei se você já concluiu o seu curso, Paulo? Já, sim. Então, levar essa temática da modernidade como Otton, Júlia, essa turma está fazendo lá no Mackenzie com a Nádia Somek, com a Ruth Verdesign, e aí tem lá o mestrado lá do Ceará, do Ricardo, tem lá o de vocês, né, Juliana? Temos vários braços do Docomomo pesquisando modernidades em várias cidades. É muito importante dar continuidade. Então, tá de parabéns, viu, Paulo? Você deve continuar com esse trabalho. Eu vou colocar aqui depois, Fernanda, o PDF do Guia de São Luís para disponibilizar para todos. Ótimo. É um guia super bacana, tá em PDF. Tem ele aí, Otton, para tu colocar aí? Tá com ele na mão? Tu colocas para mim, se tu não achares, eu coloco. Vou aqui botar os alunos, nossos mestrandos, para trabalharem. Tá certo. E compartilha aqui no grupo, porque o Guia de São Luís é um material muito legal para todo mundo pesquisar. Eu acho que... Legal, show. Adoro, professora Juliana. Eu acho que você levanta uma coisa super importante que a gente enfrenta aqui também em Salvador, né? Uma cidade que é patrimônio da humanidade, onde essa produção do período colonial, né? Ela tem, óbvio, uma importância imensa, um acervo incrível, mas ela acaba que invisibiliza, né, a importância dessa arquitetura moderna, que também é muito importante. E aí eu fiquei pensando nas várias redes que a gente conversa e não faz, né? Das casas no Norte e Nordeste, gente... Isso. Eu coletei, dei aula em Aracaju também, a gente coletou uma quantidade fantástica, muito próximos dessas casas que Paulo apresenta, né? E que a gente tem uma produção muito, muito interessante e que ela não é vista, não é reconhecida e, como é particular, ela é muito frágil. Então, se a gente não documentar, pelo menos, ela vai desaparecer por completo. Juliana, tu sabes que aqui eu estava nessa sala vendo a tua palestra, aí eu dei uma espiada na outra sala, que a Márcia estava mostrando a casa do Alcir Meira, em Belém. O Otton se lembra porque a gente viu a palestra do Alcir Meira. E Paulo não mostrou, mas a escada interna da casa do Cleon Furtado, que ele deve ter visto ou já viu em fotografia, e a escada do Alcir Meira, que são homens da mesmo top, eles devem ter 80 e muitos anos, são idênticas, escadas em concreto soltas na parede, verdadeiras obras de arte. Então, em redes também, nós precisamos estudar essas casas, relacionando umas às outras, da Bahia, de Pernambuco, do Maranhão, do Piauí, do Ceará, né? Mas é só essa rede de alunos indo de um lado para o outro que nos ajuda a ampliar, né, as pesquisas. E eu acho que isso é muito legal, ver essa modernidade das casas. Os artistas que a gente não conhece, são vários os painéis. Teve uma tese muito bonita aqui em Salvador também sobre os painéis modernos. Muito bom, é muito importante, né, a gente ver isso. Otton, tu achaste aí? Acho que eu achei o guia aqui. Vou ver se eu vou falar uma coisa. Eu hoje tive outra aula agora, Grete, porque foi, a apresentação foi assim. Não é que eu boto aqui no chat esse. Eu não consegui o link, eu estava procurando lá no Drive, mas eu acabei não achando. Não, mas eu tenho ele em PDF, mas eu não consigo anexar aqui um livro. Abre o arquivo, Grete, tu abre o arquivo e aí clica no link que ele vai estar lá, que vai aparecer em cima, na hora que mandar abrir, em PDF mesmo. No PDF mesmo? Faz esse teste, que eu acho que dá desse jeito. Vamos ver. Será? Enquanto isso, eu queria dizer que eu tive uma aula mesmo, viu, Paulo? Porque me fez relembrar, até pelo fato de eu conhecer, é muito bacana. Vamos ver se dá aí. Mandei. Eu acho que deu aqui. Vai dar, eu acho, não sei, peraí. Alguém testa aí. Não. Eu só acho que esse aí não vai dar. Não, porque é meu OneDrive, né? É, verdade. Tipo, mas é o guia de São Luís Alcântara? Mas eu queria anexar na sala, mas não consigo. É o guia de São Luís Alcântara? Tu tens ele em PDF? Vê se vai esse link aí, por favor. Foi um aqui, o Paulo Henrique mandou um aqui. Vamos ver se é. Vamos ver. O guia. Testem aí. Esse guia é tão bacana, gente. Vai ajudar vocês a ver de outras cidades. Depois eu vou mandar para a Mariana, ela pode disponibilizar, né, Mariana? Aqui abriu. Tá abrindo aqui também, tá abrindo, Mas, Paulo, assim, olha só,
essa parte da inserção, assim, foi muito legal a visibilidade que você deu, e você foi falando, assim, numa tranquilidade que a gente se envolve. Eu, novamente, fui vendo sentindo a expressão do que você ia falando e visualizando melhor ainda aquela pontos que a gente às vezes vê, mas não enxerga, que são as artes de Antônio Almeida, né? E que quando você retratou a história de Cleão Furtado, considerando Antônio Almeida na vida dele, na vida profissional, a gente percebeu um enriquecimento duplamente, porque você tem a parte do Cleão que traz a arquitetura moderna para São Luís, que deve ter tido embates, porque para uma cidade colonial, né? Então, certamente ele enfrentou, então a gente até entende pelo lado profissional que ele deve ter tido um pouco de resistência, a gente entende isso. E também quando você coloca, aí você destaca Antônio Almeida, né? Que exatamente a pincelada da serenidade que Cleon junta ao trabalho dele e torna completo, porque ele inseriu a arte, Cleon permitiu inserir a arte, e tudo se torna um conjunto melhor ainda, mais completo. E até mesmo o lado social que você destaca que o Cleon sozinho não tinha tanto, que com a junção com o Antônio Almeida se tornou mais visível. Então, é de uma imensa riqueza, viu? Mais uma vez eu digo, algo que me abriu os olhos. E aí a riqueza que vocês, particularmente quem está na área das pesquisas, né, devem continuar mesmo, porque é só assim para a gente manter as riquezas do moderno, do caminho que como que esse moderno, esse estilo ia se consolidando nas cidades, né, por meio de quais obras, e aí a gente passa a querer enxergar mais isso. Eu saio daqui querendo olhar cada vez mais para quais obras podem ser definidoras de um estilo aqui na cidade que eu estou, na cidade né, por onde eu passo. Então, parabéns também, te parabenizar pela forma como você passou o conteúdo muito tranquilamente, né, Grede? Como é bem... Aí, muito bem. Muito tranquilo, bom. é isso, contando uma história e a gente está aprendendo, né? O Otton quer falar, Otton? Fique à vontade. Boa tarde, pessoal. Primeiro, parabenizar o Paulo, que é um tema que já fez parte da minha pesquisa, enquanto eu fui voluntário de uma pesquisa com a professora Grete. O início da nossa pesquisa de detalhes da arquitetura moderna foi justamente sobre as obras do Antônio Almeida, que levou a Mídria a escrever a monografia dela sobre o Antônio Almeida, como a professora já falou. Eu acho muito interessante, achei muito interessante justamente tu escolher esses dois edifícios para... esses dois edifícios, não, os dois artistas, digamos assim, um arquiteto e o outro artista plástico, para falar o Cleon com o bem e o Antônio Almeida com o mural em si, em combinação, porque a gente enviou um pôster para o último Docomomo que teve em Manaus, Norte e Nordeste, justamente sobre isso, sobre a relação, essa interface entre arte e arquitetura, comentando esse prédio. E aí, mais uma vez, eu queria falar, como a professora Grete falou, sobre a gente juntar esses esforços e te recomendar para que tu dê uma olhada na monografia da Mídria, que é muito repleta de detalhes e de considerações sobre o trabalho do Antônio Almeida e a relação dele, as obras dele em São Luís, né? Ele está disponível lá na biblioteca da FAUEMA, mas acho que a gente tem como te mandar o PDF também. Ele é muito, muito interessante. Foram anos de pesquisa e eu acho que pode te dar um gás para, quem sabe, juntar mais caldo e lançar outro artigo com esse assunto. Muito bom. Isso aí, ó. Ok, obrigado Legal. Pela indicação. Bom, Paulo, alguém gostaria de mais alguma consideração aqui do grupo dessa sala? Será que chegou o outro palestrante, Fernanda? Deixa eu chamar. Como era o nome? Deixa eu ver aqui na lista que Mariana me mandou. É o Eurípedes Afonso da Silva, está aí? Eurípedes. Vamos ver se faz contato com ele, né? De qualquer forma, para finalizar aqui, né, Paulo, então, muito obrigada aí pela sua contribuição e de todo mundo aqui que somou aí com a apresentação do Paulo, tá? E boa sorte na sua jornada, Paulo. Seu mestrado, obrigado. Né, Grete? É isso aí, ele já está no Docomomo, já é a segunda participação dele.
Tá vendo? O Otton também já é segunda participação, então eu estou assim, muito esperançosa desses alunos aqui do Maranhão para tocar o trabalho. Eu entendi bem, é o seu trabalho de graduação? Não, Ou é não? uma É uma pesquisa... pesquisa PIBIC. Sim, não foi meu TCC, mas eu desenvolvi durante a graduação. Comecei na graduação, Nossa, junto excelente. com outros. E, Juliana, você conseguiste abrir o link do guia? Eu colei ele aqui. Mas eu consegui abrir. Foi bom esse link, Paulo. Dá para ver, bem legal. Abriu Mas, aqui, Paulo, viu? Você devia se animar e partir para um mestrado, como o Otton, que já está no Mackenzie, aí já estou com 3 alunos do Maranhão no Mackenzie lá. Legal, hein? Bacana, né? Bacana Depois demais. O Otton pode te dar essa dica aí, fala com ele. Ok. Esse é um caminho sem volta das pesquisas, né? Exatamente. E tem muitos editais abertos, a UFCE, lá do Ricardo Paiva, está com edital também. Não sei lá, vocês, Juliana, estão com edital aberto? Tá, o edital deve estar fechando agora, no final do mês. Pois é, mas os editais estão abertos e eu acho que as modernidades merecem essa ampliação, né? E tu, Fernanda, está fazendo mestrado por onde? Eu fiz o mestrado aqui, Grete, na UFT, na UFT aqui. Em Tocantins, né? Fiz que aqui legal. mesmo, Universidade Federal Tocantins, e eu fui para a área de Ciências do Ambiente também. A gente se encontrou naquele seminário, não foi? Do que teve em Tocantins, que Mariana fez? Qual foi? Foi no SAMA. No SAMA. Foi o Seminário de Arquitetura Moderna, exatamente. Muito Isso, bom. Aí aconteceu aqui, a gente aí uniu as faculdades e encontrei a Grete aqui pessoalmente. Que bom. Segundo encontro nosso nas modernidades, tá vendo como somos modernos? Consegui abrir o guia aqui, muito lindo. É lindo esse livro. Olha, eu recomendo todos que estão aqui na sala que deem uma olhada, porque foi feito pela Junta de Andaluzia na Espanha, organizada pelo professor do Paulo, Zé Antônio, foi meu aluno, e com ele eu escrevi o artigo sobre arquitetura moderna, em São Luís, que foi feito em 2008, não sei, esse guia, mas é um livro muito lindo e esgotado, não tem mais nem como comprar. Mas é muito legal para pesquisar. Tem mapas bons, viu, Juliana? É muito legal esse material. Eu vi muitas imagens, né? Muito bem. Olha lá, a Fernanda tem o dela, olha aí. Esse é o livro da coisa linda, né? Esse livro é maravilhoso. É um orgulho que eu tenho aqui. Pois agora tu tens aí para passar para os colegas, para os pesquisadores e até disponibilizar aí para a Mariana para passar para a equipe aí do Docomomo, para outros pesquisadores poderem usar, porque é tão bom quando a gente tem o material reunido, né? Esse livro a gente usa demais. As publicações, né? Porque o que a gente vê é que a gente tem pesquisado muito, mas os maiores manuais e os livros ainda continuam muito centrados no eixo Rio-São Paulo, né? É verdade. Que bom que os meninos estão indo para lá fazer as pesquisas que acabam aparecendo também, né? É verdade. Também tem que tomar... Também penso nisso, Juliana. Agora que nós estamos conseguindo colocar... Né? Tem a Larissa que está na URGS, tem esses 3 que estão em São Paulo. Isso multiplica o nosso trabalho, é uma força incrível, né? Mas é também a tarefa da gente de fazer, né? Publicações como essa, né? Exatamente, muito colocar. Importante. E agora a Fernanda falando, né? Que ela foi lá para o ambiental, que eu entendi o olho para o Cobogó, né? As adaptações do clima e eram muito bem pensadas. Essa coisa dessa expressão dita brutalista, né, que acontece aqui para cima, ela tem uma concepção absolutamente diferente por causa do clima. Para deixar o vento passar, né? E a relação com o verde, né? É o aberto. E é muito interessante. Isso é muito pouco falado, né? Isso aí, quando a gente assiste o professor Porto Carreiro, lá do Mato Grosso, fez aquele livro incrível de arquitetura indígena, ele até vai dar uma palestra hoje, o Cereto estava falando. Aí a gente vê a nossa herança indígena, né? Essa construção climática que veio para a nossa modernidade, que foi traduzida dessa forma. Nossa, eu assisti uma aula dele, eu fiquei encantada pelo trabalho dele, muito bom. Ele até está bem premiado agora, né? Com o prédio do Sebrae que ele fez, com toda essa lógica do conforto ambiental. Depois tu olha, Fernanda, esse prédio dele é incrível. Está lá no catálogo nosso, lá da Rede Amazônica. Muito bacana. Não, aqui, eu vejo sim. E aqui, nesse mestrado, foi Ciências do Ambiente, ele foi bem interdisciplinar. E com relação à questão do Cobogó, é uma
é um elemento que eu particularmente já sempre gostei, e o que eu acho ele tão inteligente, porque ele é tão simples, tanto é que era usado antes, sempre foi usado, né, já é em uso durante muito tempo, e ele é simples, barato, pode ter a sua estética aplicada de alguma maneira. E adequado, né? E adequado. Aqui eu entrei muito na vertente das ciências, das cidades biofílicas, então, a biofilia que traz a natureza para próximo, cada mais a vivência mais estreita com a natureza, em resumo. Então, assim, a gente acaba tendo um olhar para o conforto mesmo, e cada elemento, cada item que você entende como sendo uma estratégia, para a gente é um achado, uma riqueza para agregar o edifício. Na verdade, tudo se complementa, né? Então, aqui a gente está nessa vertente, mas está aí para somar, né? Porque a gente tem que entrar na pesquisa, não tem jeito, tem que ir tem que ser. A pesquisa é uma coisa maravilhosa. Exatamente. Muito bom, muito bem. Quem não é do Tocantins está convidado a vir aqui, pessoal, viu? Passear um pouquinho. Acho que o clima é muito semelhante. Palmas, bela cidade projetada, né? Eu conheci daquela vez, eu fiquei encantada com Palmas. E, assim, uma modernidade. Eu já botei Palmas na minha aula de novas capitalidades. Aí tem Brasília, Xandigá, Goiânia, Belo Horizonte e Palmas. Olha que bacana. Palmas é a mais nova, né? Aí eu peguei material aí quando tive. Aí realmente agregou, uma modernidade, né? Sim, e ela está se estruturando, é uma cidade organizada, uma cidade limpa, assim, tem essa visão aí de quem vem de fora, eu penso que sai com uma boa sensação. Eu moro aqui há 8 anos, sou de São Luís, e entendo assim, me sinto muito confortável aqui. Amo São Luís. Tá uma temporada, né, boa. Diz que tem muito maranhense aí, né, Fernanda? Demais. Que foi para a própria construção da cidade de Palmas. Isso, tem muito maranhense. Estamos todos na Amazônia e o Maranhão está próximo, né, realmente. Fica aberto aí o convite para quem quiser aprofundar. Ixi, é só muito avisar. Bem. Vamos combinar também para você voltar e dar uma aula na UEMA remota, próximo semestre. Só não avisar, vamos combinar. Vou te avisar. Vamos combinar isso aí para a gente trocar essas ideias. Muito legal ver os trabalhos aqui dessa sala, muito bacana. É isso mesmo, pessoal, muito, muito agradável. A gente tem um terceiro tema, que é o Eurípides, mas eu acho que o Eurípides não está presente, até o momento ele não está. Se vocês quiserem, a gente deixa aqui um pouquinho esperando para ver se ele aparece. Enquanto isso, tem algumas salas para se conhecer, né? A gente pode ir passeando nas outras salas. Passeando. Né? Exatamente. Bom, de qualquer forma, foi um prazer aqui rever Fernanda, ver o trabalho da Juliana, ver o Paulo, né? A gente tem um passeio bom. Foi muito bom. E outra coisa, assim, ver as pessoas, os estudantes. Eu sou uma estudante, eu já fiz mestrado, mas cada vez que a gente vê, se abre. Eu quero mais um pouco. Eu quero mais um pouco. Então, eu sempre deixo a dica, seja estudante. O Paulo, né? Paulo está com conteúdo e você vê que ele tem um time para pesquisa. Então, vamos embora, Paulo. Vamos para frente. Vamos para frente, somando. E ainda mais com essa facilidade de comunicação, de rede, onde a gente consegue um apoio geral. A Juliana, Bahia, Maranhão, Tocantins, a gente tem que aproveitar isso positivamente, né? É verdade. Pois bem, pessoal. Pois então, vou também me despedir, vou dar uma olhadinha na outra sala, ver se a Mariana também precisa de ajuda lá em outras. Cadê? Mariana está aqui, mas ela está onipresente, deve estar aqui na outra sala. Está em todas. Eu vou deixar aqui a sala aberta. Ela está com a sala aberta, eu vou parar o microfone e câmera, e se o Eurípides aparecer, eu chamo aqui vocês, quem quiser participar. Tá bom, pessoal? Prazer em revê-las. Igualmente, também, prazer, viu? Eu acho que é importante pedir para ela parar de gravar, né? Mesmo sem retornar, para ela interromper, você não consegue. Deixa eu passar uma mensagem aqui para ela. Eu passo também. Depois eu até queria te perguntar uma coisa, depois parar de gravar. Sim. Aproveitar, né, professora Juliana, o momento. Essa sala é qual, Fernanda? 2? 2, mesa 2. Mesa 2. Sala 2. Mesa 2. Tu não consegues parar, não, né? Não, é ela que... é só ela. Ela iniciou a gravação, ela para. Só ela, só tu que podes.
Até para não ficar, porque tem que dar administração, né? Uhum. Não fica ocioso também. Deve estar ocupada. Eu estou também vendo tenho a aqui. impressão que ele não vai vir, né, gente? Eu acho que eram 3 trabalhos, né? 3, exatamente. Se ele não entrou... Eu acho até que pode encerrar. Bom, que se a gente, na verdade, se a gente sair, a gente sai. E ela fica gravando, mas fica gravando, a sala fica aberta, né? Fica aberta. E Eu já só a avisei, tu Mariana. já avisaste, ela deve já olhar. É que quem está na organização e ela está bem, né? A gente sabe que ela está nessa luta. Ainda não viu. Vamos ver aqui. Realmente não dá aqui nenhuma opção na configuração. Deixa eu ver se ela está na outra sala. Espera aí, deixa eu entrar. Conseguiste aí, né? Consegui, falei com ela aqui, ela já vai parar a gravação. E pelo visto o Eurípides não vai aparecer. Quer dizer, não sei. Eu acho que foi um esforço incrível da Mariana conseguir fazer o seminário. E para a gente é muito importante para a gente se encontrar e debater, mas a gente sabe o esforço enorme que é coordenar um trabalho dessa natureza remota. Por exemplo, eu hoje, quando eu acabei de dar minha palestra, caiu a minha internet. Sério? No final, caiu. Mas não atrapalhou não, né? Não, eu tinha terminado, e também eu não tinha percebido que eu não tinha... Eu entrei com os slides em PDF, porque a internet estava ruim, que eu não tinha ampliado, porque o Meet a gente não consegue ficar nos dois, né? Tem essas coisas. Mas eu acho que ainda assim vale muito essa troca, né? A gente ver a palestra do professor Hugo Segal, alinhar os temas, acho que isso é muito bom, né, Juliana? A gente está muito isolado também. Eu acho super importante, né? É muito importante. Agora é realmente um esforço hercúleo. Já é de qualquer jeito, né? Já é de qualquer jeito, assim é mais hercúleo ainda. É de Hércules mesmo. E, na verdade, a gente acaba se comprometendo, assim, se envolvendo com mais coisa, muito mais coisa, e fazendo 3 ao mesmo tempo de 1. Então, a gente tem feito muito mais. Agora, tem que tomar cuidado também de não extrapolar e não deixar a qualidade das coisas caírem, né? Mas a facilidade que se tem de alcançar outras cidades, como a gente está aqui hoje, isso ajuda, isso é bom, né? Tem isso também, né? Tem como tudo. Quando voltarem os presenciais, eu penso que isso aí vai ser sempre uma forma de... Vai continuar sendo um meio de compartilhamento. A questão híbrida, né? Eu acho que ela tem uma potência, né? Enfim, de facilitar, né? Palestras, né? Alguns contatos estrangeiros e tudo, mas eu confesso que eu sinto muita falta do conto, de verdade. Das trocas, né, Juliana? Das conversas no corredor, do cafezinho, né? Porque eu acho que a gente acaba criando muita coisa, muitas redes aí também, né? Dessa dimensão humana também, né? Não que a gente não tenha dimensão humana aqui, claro que a gente tem, mas ela fica um pouco mais empobrecida, né? A gente está se vendo... Assim, alguns abrem a câmera, a maioria a gente nem vê, né? Nem conhece. Meus alunos desse semestre... que abriram as câmeras pouco, então se eu passar por eles na rua, não saberei quem são. Não é? Quando abrem, né? Porque eu acho que tem uns que nem abrem, os meus. A maioria nem só abre. Abrem na hora que vai apresentar alguma coisa, e olhe lá. Eu estava pensando assim, hoje, estou com Montal, muito, assim, a gente, com isso, acaba perdendo mesmo esse contato social,
não é nem só físico, social, você deixa de fazer aquela amizade, aquele conteúdo, aquele contato social que a gente tem nas viagens, nos congressos, nos encontros, que tomara que a gente não perca isso, porque só online é igual isso, fecha a câmera. Então, assim, você tem um conteúdo sendo passado, ótimo, mas, né, se a gente não tomar cuidado, para a gente não deixar perder esse vínculo que se cria nos encontros. Porque isso a gente que tem que vigiar, né, para não natural. Eu acho que o online, ele tem também nos coloca, né, numa condição tão acelerada, porque você assiste uma sala, você assiste outra, né, você assiste outra coisa que você tinha que estar respondendo, você vê o e-mail. Eu acho que isso... Mariana está me dizendo aqui que já encerrou, mas não encerrou, né? Não, encerrou outra vez, então. Fala para ela que a sala... Uai. Já passei para ela. Mas é mesmo. A gente acaba vendo e-mail, outra